Olá, hoje estamos aqui no terceiro episódio do Saturnino em Propósito. Eu tenho aqui Yasmin Pimenta, que é uma gestora de RH, uma psicóloga, uma pessoa que está no mercado com sucesso, e Luiz Carlos Mosato, que é outra pessoa de sucesso, que é um coach, que é um mentor de grandes empresários e grandes empresas, e o assunto hoje promete, e quem ficar para acompanhar vai gostar. Hoje a gente vai falar sobre o encontro de gerações nas empresas, tá? E eu estou aqui querendo saber mais ou menos porque eu tenho sofrido muito com seleção de equipe para edição, para promoção, para essas coisas todas, e eu espero que esse papo melhore até o meu conhecimento em relação a isso. Yasmin, primeiras damas, eu vou deixar você começar a explanar mais ou menos esse assunto nosso aqui hoje. E, nos bastidores, o assunto ferveu. Boa noite, a todos. Realmente, esse é um assunto que começa a ser extremamente importante ter luz sobre ele, ser discutido, porque não é fácil para o RH atrair esse público mais jovem. Por quê? Porque a gente está acostumado, dentro das grandes organizações, a ter ali padrões de contratação. Então, são os horários, que são horários, não coloco isso para todas as empresas, porque algumas já estão mudando isso, mas em sua grande maioria tem os padrões dos horários que precisam ser cumpridos, tem padrões relativos a pacotes de benefícios, nem sempre há uma flexibilidade disso, e existem missões, visões, valores, que são da empresa, foram criados, fazem sentido dentro daquela cultura, mas que nem sempre estão alinhados à missão desses jovens. E aí, quando você quer recrutar essa população, que hoje não se enquadra dentro de um horário rígido, muitos deles até nem participam dos processos quando você diz que precisa ter uma carga horária específica, e você perde talentos para o mercado. Muitas vezes eles optam por outros tipos de carreira, não uma carreira comum. Por quê? Porque eles não encontram eco diante das suas exigências, dos seus propósitos, daquilo que ele espera para ele como vida profissional. Então, é assim que eu vejo. Não sei como você vê, Mosato, isso que a gente está colocando aqui, Bom, primeiramente, boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui no estúdio podcast, com o Flávio Saturnino. Hoje estou tendo o privilégio de conhecer, Yasmin, essa pessoa que eu já conhecia de ouvir falar, mas estava sedento para ouvir um pouquinho as experiências que ela tem muito tempo nessa área. Como consultor, como mentor, quando eu vou para as empresas, a primeira pessoa que eu preciso fazer uma aliança é com esse profissional, a gestora de pessoas, da empresa, da área. E a gente tem que ter essa sintonia. Por quê? Porque o empresário que me contrata, muitas vezes, ele me leva lá ou para desenvolvimento, ou porque tem conflitos. Aí eu ouço a dor de quem me contratou, do empresário. Ele coloca a dificuldade em contratar, a dificuldade de que a pessoa cumpra os horários, a dificuldade de que ele forme equipe, interaja com a equipe, de que ele quer investir nessas pessoas, mas tem medo de que a pessoa fique pouco tempo e vá embora, ele vai perder esse investimento, poxa vida, então o que eu faço? Porque ele vem de uma cultura onde ele entrou office boy e chegou a presidente da empresa, então ele ficou 10, 20 anos na empresa. Fez carreira. Então eu entendo as dores dele e o que ele me solicitou. Aí a gente começa o trabalho e eu vou ouvir, esses jovens que estão lá na empresa. E aí a gente olha e enxerga um outro lado, Um jovem que quer desafios, que ele quer estar num lugar onde ele sinta que ele vai crescer. E crescer para ele não é somente aumentar o salário
ele quer aprender, Quer ser ele quer reconhecido. mentoria. E uma coisa que me marcou muito, uma vez eu fui fazer uma palestra num evento em Assunção, para um grupo de empresários, e no final, uma mesa redonda, então um dos empresários colocou esse tema, exatamente, né, o que a Yasmin acabou de falar, e aí é como uma pergunta. E quando eu ia responder, alguém da plateia levantou a mão e disse, eu posso responder? E era uma jovem. E ela disse, olha, eu tenho 23, 25 anos, sou millennium, e eu sou já a gestora de uma empresa de tecnologia, estou aqui com mais 5 pessoas, enfim. E ela falou, o que é que nós, millenniums, queremos, esperamos numa empresa? A gente quer ter mentoria e a gente quer desafios. Ou seja, a gente quer, se eles entram e não tem um sênior, um padrinho na empresa que vai ensinar, que vai falar, que vai debater, ou seja, que vai acompanhar, ele perde interesse. E ele quer ter a sensação de que ele está crescendo. Se ele sente que ele não tem desafio, que ele não está crescendo, que ele não tem mentoria, pelo salário ele não fica, ele sai. Perde o interesse. Perde o interesse. Então isso chamou muito a minha atenção. Eu falei, caramba, realmente. E aí a gente se depara, né, Yasmin, na empresa. E o RH fica muito também naquele meio de ser o mediador dos conflitos, Perfeito. né? Porque ele age em nome da diretoria, é a confiança da diretoria, mas ele não pode perder a confiança das pessoas, porque as pessoas dizem, olha, você é que me representa, você é a líder de pessoas. Você me entende? Você entende a minha dor? Aí Yasmin diz, eu entendo. Então, até a gente vai falar um pouco mais disso, né? Que você se coloque um pouquinho, porque é um papel muito difícil, né? Mas a gente vê esse conflito, e é um conflito que eu não vou dizer que a gente vai assumir um lado. Quem é que está certo? Não. Existe 2 realidades diferentes, cada uma com a sua dor, a sua necessidade, a sua crença, a sua experiência, o seu desejo, a sua expectativa, a sua realidade. Né? A sua realidade. E elas, existe um tempo diferente, né? Então, eu creio que o desafio para nós, profissionais, como eu que faço esse trabalho, a Yasmin, é como que a gente vai conciliar isso, né? Perfeito. E transformar essa diferença em crescimento, né? Perfeito. Muito bacana. E a gente percebe que quando essas pessoas, uma jovem como essa, porque ela não está dizendo que ela não quer trabalhar, Perfeito. ela não está dizendo isso. E algumas vezes entra, né, de uma maneira muito ruim uma onda sobre esses jovens, que eles não querem mais trabalhar. Na realidade, não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o modelo, até então, praticados pelos pais, avós, tios e tudo mais, não é um modelo que sirva plenamente Não funciona. para as expectativas deles. Para eles, né? Para eles não funciona mais. E o mais engraçado nisso tudo, depois que ocorreu uma situação ruim, que foi, né, a pandemia, onde todos nós, naquele momento, todo mundo precisava se reinventar. Algumas empresas foram pegas de surpresa, porque para eles o home office era impossível de ser praticado. E da noite para o dia, todos nós, dos RHs... Era a regra, né? Era a regra e tivemos que nos adaptar rapidamente, ainda sem o apoio de leis e tudo mais. Foram acontecendo as medidas provisórias, enfim. E nem tecnologia suficiente para isso. Foi se criando durante, né? Exato. Nós não tínhamos, né, tecnologia. A população foi se adaptando, né? Foi se adaptando. E por que eu toquei nesse assunto? Porque, neste momento, o home office se tornou uma realidade. Não era nem híbrido. Você não podia chegar às empresas. Então, foi uma primeira quebra de paradigma. Quando você avança no tempo e chega hoje e pega uma geração, né, que se firmou em 4 anos, vamos pensar assim, 5 anos, com novos desejos de trabalho, de formato de trabalho,
eles começam a trazer uma mentalidade, eles começam a trazer uma nova onda para quem já está nas empresas. Gera um novo padrão, né? Gera um novo padrão. Hoje você pega muitas pessoas da nossa geração que falam assim, eu quero mudar o meu estado hoje, né, a minha forma, o meu modelo de trabalho, porque eu quero ser dono do meu tempo. Isso é... E aí você pega, não é mais o jovem que diz que ele quer desafios, que ele quer mentoria. São pessoas que já estiveram dentro de um modelo, um padrão durante muito tempo e começam a olhar para o jovem e falar assim, caramba, isso está fazendo sentido para mim. É. Será que eu preciso ficar aqui 12, 15 horas? Será que eu não posso ser produtivo tanto quanto eu fui naquele período que eu não podia vir até aqui? E os questionamentos começam a acontecer. É uma mudança de paradigma, é uma quebra. O que você pensa sobre isso? Assim? Você acha que é um movimento que precisa ser olhado com mais atenção pelas empresas? O que você entende disso? Yasmin, mudou tudo, né? Esse evento que foi a pandemia, e não foi uma coisa planejada, foi uma coisa abrupta que pegou todo mundo de surpresa e nos obrigou, nos levou a ter que se reinventar, né, em todos os sentidos, né? E no ser humano também. Então, por um lado nós ganhamos muito, por outro perdemos algumas coisas, mas a realidade é que sempre quando há uma evolução acontece isso, né? Você deixa algumas coisas, adquire novas e essa mudança. Se reinventa. Né? Se reinventa. Mas para mim é interessante que nesse novo formato de ser humano que surge no pós-pandemia, para mim você usou uma palavra aí que aí me tocou, né? Quando você disse que algumas pessoas veem isso e faz sentido para ele. Então, me parece que depois disso que nós vivemos na pandemia, onde houveram muitas perdas, os números, né? Houve uma pesquisa do Instituto Albert Einstein aqui de São Paulo, que no Brasil houve um empeoramento em 58% da saúde mental. Sim. Pós-pandemia, né? Isso são dados de 2022. Então, houveram pessoas que perderam entes queridos, tiveram perdas materiais, né? Financeiras, enfim. Então, houve um repensar de tudo, né? E quando você coloca a palavra faz sentido para mim, esse modelo faz sentido para mim, eu acho que esse foi o grande aprendizado para mim. E talvez direcione um pouquinho o nosso atuar agora, né? Eu não sei como é que você se reinventou como gestora de RH depois, né? Mas assim, para mim, como consultor, foi... as pessoas se deram conta de que num simples momento pode mudar tudo na minha vida e não está no meu controle. Sim. Né? Então, eu vou estar num lugar, eu vou querer trabalhar num lugar que eu me sinta bem, que faça sentido para mim, que venha de encontro com o que eu busco, o que eu aspiro, o que eu quero, e que se não for legal, tô em outra, né? E é isso, a gente tem que ter um cuidado porque nós de outras gerações mais velhas podemos interpretar isso como falta de comprometimento. Sim, isso. Perfeito. Ou como não quer trabalhar. Mas eu creio que não é isso. Não é. Não é mesmo? Não é isso. Quando eu falo faz sentido, né? Eu quero ser dono do meu tempo, eu quero poder fazer algumas pequenas escolhas do que eu vou fazer com aquelas horas, mesmo que sejam poucas, mas que eu tenha a sensação de que realmente eu sou dono do meu tempo, né? Quando você, Musato, fala sobre a reinvenção das pessoas no pós-pandemia, né? O que aconteceu com a gente? Como é que ficou o RH? Eu vou expandir isso.
é a reinvenção do ser humano mesmo, né? Independente se ele está dentro de um mundo corporativo, se ele está num ambiente social, Sim. se ele está num ambiente religioso. Quando você olha para familiar, quando você olha para tudo que aconteceu e realmente houve, né, as pessoas adoeceram naquele momento, pessoas que não conviviam com seus parceiros durante horas por dia passaram a conviver, pessoas que deixavam as crianças na escola, iam para os seus trabalhos, passaram a não ter mais essa rotina, e a rotina era o quê? Um confinamento. Convivência em confinamento. Em confinamento. E ali, ninguém perguntou para você se você queria aquilo, ninguém ensinou a você a ter esse momento de convivência. Não era uma opção. Não era uma opção. E começaram os conflitos, né? Sim. E começaram conflitos. E esses conflitos levaram casais a se separar, né? Levaram pais e mães a ouvir filhos e a olhar para os filhos e falar, peraí, eu não concordo com absolutamente nada que o meu filho adolescente está falando. Eu criei meu filho. O que eu fiz, né, nesse tempo? O que houve aí? Onde eu errei? Eu não estou reconhecendo mais. Estranhos tiveram que família. se reencontrar aí. Exatamente. E isso tudo leva a um movimento que muda tudo. Né? Muda a tua relação no trabalho e aí voltando para a empresa. Você começou a repensar a tua conexão com o outro. Como é que eu me conecto com esse ambiente que me obriga a estar aqui? O que eu estou deixando de fazer com o meu outro lado? Por que pensar sobre isso? Porque aí vem um jovem de 23 anos, de 22 anos, de 18, e dá uma sacudida no processo seletivo quando ele fala assim, eu não quero trabalhar 8 horas por dia. Como que você, do RH, conversa com os gestores de uma companhia, de uma organização, e fala, gente precisa olhar novamente o nosso modelo. Tá difícil. Tá difícil, me ajuda e aí eu te ajudo. Como fica isso, né? Então, essa reinvenção no pós-pandemia mexeu com todo mundo. Yasmin, e assim, eu imagino que... Porque eu tenho o privilégio de não estar na estrutura da empresa. O consultor, ele passa nela, mas ele depois... É um dia, depois ele vai em outro. Eu sou um elemento externo. Isso me deixa numa posição, às vezes, mais confortável. Porque eu não convivo no conflito o mês todo. Exato. Então, quando você está na empresa e aí você está nesse meio ponto, né, entre a equipe que você enxerga, as pessoas, o colaborador que você entende e o gestor que te cobra, porque tem metas, tem resultados. Então, fica aquele jogo. Resultado, números, tem que ter entrega, eu preciso desse trabalho, porque eu preciso dessa entrega, eu preciso desse resultado, e tem o elemento humano, né? Então, como eu disse, né, o papel do RH, ele é muito... Porque ele entende, ele enxerga os dois lados e ele precisa estar ali, né? Então, no meu caso, eu acabo sendo mais privilegiado nesse sentido, porque eu saio um pouco dessa tensão. Porém, o ponto que eu queria colocar, como lidar com essa situação onde você está olhando e não tem um errado. Existe a necessidade desse que é lícita e a necessidade desse que é lícita, né? Então, eu tenho que atuar, eu preciso, o meu diretor espera que eu consiga motivar, mobilizar essas pessoas a fazerem, né, esse movimento para entregar esse resultado. Por outro lado, como é que eu mobilizo ele entendendo o que ele busca, né? E é aí onde eu volto no tema que eu tenho. Eu disse que eu estou trazendo sempre esse tema porque é o que eu tenho lido e estudado um pouco hoje. Que a gente tem tentado, para que a pessoa não seja infeliz tendo que trabalhar e tendo que entregar e que tenha que cumprir 8 horas ou que tenha que, né? É que ela encontre algo além
do salário que ela vai ganhar e a entrega que ela tem que fazer. É onde entra a questão do sentido, do propósito. Perfeito. Né? Então é onde eu tenho me dedicado a ajudar a pessoa a encontrar um propósito para isso que ela vai fazer. E quando o trabalho faz sentido? Quando isso toca num ponto que a faz vibrar interiormente. Isso. Né? Quando ela consegue ter brilho no olho. Não é que vai ser fácil. A diferença é essa, né? Eu volto naquela frase do Nietzsche, que Viktor Frankl cita no seu livro Em Busca de Sentido. Quem tem um porquê é capaz de suportar quase qualquer como. É verdade. Então, não é que vai ficar mais fácil, não vai ter problema o trabalho quando eu tenho um propósito. Não. Eu vou continuar no mesmo lugar, com os mesmos desafios, os mesmos problemas. A diferença é como eu olho para isso, como eu enfrento isso. Como lido, Então, né? quando eu consigo ajudar esse colaborador a falar, cara, o teu patrão, ele precisa do resultado, ele precisa da entrega, esse teu comprometimento, essas horas, é isso que... Mas escuta, você não tem que olhar para isso ou para a grana. Eu quero que você olhe o sentido para você do teu trabalho. Perfeito. O propósito. Então, quando a gente consegue trabalhar nesse nível, é muito legal, porque você consegue, né, fazer o teu papel de fazer as pessoas atuarem Mediador, né? e entregar o que a empresa precisa, mas elas não estão sendo escravizadas, elas estão encontrando uma realização nisso. E aí é legal. É muito legal. É? Tanto que a gente, no RH, num processo seletivo hoje, se fala muito sobre fit cultural. Se fala muito sobre a sua missão pessoal, está linkada com a missão da empresa. Muitas vezes você tem que criar mecanismos, criar dinâmicas, criar, enfim, situações, vivências, para que você traga à cabeça desse candidato, né, que ali naquele momento ele está como candidato ainda, para que ele enxergue, faz sentido ou não? Qual é a missão dessa empresa, né? A minha missão pessoal qual é? Você faz com que ele tenha um despertar, uma atenção, um olhar diferenciado para aquela organização. Faz sentido ou não? Eu encaixo, eu me sinto pertencente a esse lugar? Faz sentido para a minha vida? E aí, existem hoje ferramentas, você pode desenvolver, né, seus próprios levantamentos de fit cultural, e entre outras ferramentas que façam com que ele desperte ou não, faça sentido para ele ou não estar ali. Porque isso que você falou é importantíssimo, Mozato. Se eu não sinto que a minha missão pessoal está linkada à missão daquela organização, não adianta o salário, nada. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Ninguém consegue ficar muito tempo. É isso. Agora, eu posso, naquele momento, querer. Porque eu preciso. Eu preciso. Agora, mas vocês que estão bem atuantes, eu queria saber de uma coisa. Como é que está essa atualização da flexibilidade nas empresas? de benefícios? Não, de trabalho mesmo, de como está sendo de horário, o comportamento, de condições, de tudo. Como é que as empresas têm se comportado e como os funcionários têm se comportado nesse dilema que é dessa nova geração, Sim. desse novo momento, né? Nova geração, né? Novo momento. Algumas empresas, elas já caminham para entrega por projeto, né? Por job, enfim. Porque não importa para algumas empresas, o Mozato vai em várias Se aí não como fizer, não recebe. né? Então, você tem ali algo que você precisa entregar. Você tem o teu mentor, o teu chefe, o teu gerente, não importa o nome, né, dentro da estrutura. Você tem alguém que você precisa fazer uma entrega, porque esse alguém é cobrado pela alta administração, que são cobrados também, a alta administração é cobrada dos acionistas, enfim, depende da estrutura dessa empresa. Mas você entregando dentro do prazo, você tem um cronograma, ok. Então, não importa se você vai desenvolver aquele trabalho presencialmente, não importa se você vai fazer de uma maneira híbrida, ok. Só que outras empresas, por sua própria estrutura,
porque Cultura. dentro da cultura dela não faz sentido, eles não entendem ainda isso, exigem sim que você cumpra dentro do prazo, presencialmente. Você vê uma certa movimentação, Flávio, Uhum. mas ainda não é tão grande assim. Porque algumas empresas não veem o você não estar presencialmente como algo importante. Ah, essas empresas estão erradas? Não. Essas empresas não entendem que vai acontecer a conexão efetiva de você com aquele lugar se você não estiver ali. E tem algum estudo que mostra qual que é mais eficiente e qual que é mais eficaz? Existem alguns movimentos de estudo, mas vou te ser muito sincera, a menos que o Mossato saiba, né, tenha quantificado isso. Eu não acho que tenha ainda uma conclusão sobre isso, porque está tudo muito recente. Recente. E eu acho, assim, vamos falar de um mundo ideal e de uma realidade, né? O ideal e o que eu acredito e o que eu busco trabalhar para a gente chegar é você formar pessoas autônomas, Uhum. de forma que na empresa você possa trabalhar, conforme o Vicente Falcone às vezes fala, né, no último livro, inclusive um dos últimos, o importante é o resultado. É isso, a pessoa tem a liberdade, eu consigo colocar para ela metas, prazos e resultado. E ela tem liberdade de trabalhar como ela queira para entregar isso. Esse era o ideal. Isso é Né? Então, olha só, a sua entrega é essa, está definido, e cumpra o horário que você quiser, trabalhe da forma como você quiser, o que eu preciso é que você cumpra as entregas e os prazos, pronto. Esse é o ideal. Mas para isso acontecer, eu preciso ter pessoas autônomas, comprometidas, pessoas capazes. Então, o que é autonomia? Né? A gente vai entrar no campo da psicologia aí, né? Mas a autonomia é a capacidade dela ser responsável pelos seus atos, é usar o seu córtex pré-frontal, né? Pela função dele. Decisão, né? A capacidade de assumir as consequências dos seus atos, né? De ter um juízo crítico, de ser capaz de realizar, de cuidar, de executar e assumir as consequências disso. Então, de ser responsável, né? Então, esse seria o ideal. A empresa funcionaria muito bem, muito tranquila. Entretanto, Todavia, né? Contudo, Por que isso não? Então, aí a gente vai pro real, né? Hoje é muito difícil você fazer isso, porque você precisa das entregas, dos prazos, dos limites, e as pessoas... O que a gente encontra muito, né, Yasmin, nas equipes é pessoas vitimadas, com escusas, altamente procrastinadoras, né? E aí vem com escusas porque o problema é que o meu chefe, a minha equipe, é o fornecedor, é o não sei o quê, terceiriza o problema, né? não sei o que, terceiriza o problema, né? E aí não tem a entrega, e aí eu não tenho mais argumento, se eu estou lá no RH, para justificar para o meu gestor que não, nós precisamos desenvolver, vamos dar autonomia. Ele fala, olha, escuta, mas isso aqui não vai pagar as contas, o boleto no final do mês. perfeito. Eu tenho que pagar o salário de todo mundo aqui no final do mês, entendeu? Então eu preciso... E aí é a dor do empresário, né? Que a gente tem que... Que a gente tem que entender. porque ele fala, olha, se eu não tenho essa entrega, eu não vou poder pagar o salário dele, entende? Agora eu tenho que pagar o salário dele, independente da entrega ou não. Então existe esse outro lado, né? E é uma questão cultural, é uma questão, de novo, de gerações, né? E aí a gente começa... Como formar equipes autônomas? Sim. Como formar pessoas autônomas? Autorresponsáveis. Né? Autorresponsáveis. É uma coisa que não depende só da empresa, já começa lá na família. Daí a gente volta no tema do encontro 2 nosso. Né? Começa lá na família. Então, às vezes a gente recebe... Eu creio que a Yasmin, às vezes, deve ter encontrado na empresa alguns adolescentes com 52, 48 anos de idade, Vários. 52, não é? Vários. Entende? Não sei se você já passou pela situação de chegar a mãe de um deles lá na recepção querer falar com no diretor de RH porque estão fazendo bullying com o meu menino de 48 anos. Porque eu já presenciei uma situação dessa numa empresa em São Paulo. Então, quer dizer, essa pessoa criou um ser humano
não autônomo, que não tem capacidade de cuidar de si, que não tem responsabilidade, que não tem... Então essa E pessoa... uma hora que vai sofrer é o próprio cidadão. Mas essa pessoa tá na empresa. Ele tá lá num cargo, ele tá lá na empresa. Então, aí o problema da mãe passa para Yasmin, lá no RH, entendeu? Então, olha que situação, né? Então, do mundo ideal que a gente acredita e quer construir para o mundo real, e a gente tem que encontrar qual é o caminho, né? Como a gente pode ajudar. Porque, no fundo, o nosso objetivo é esse, né? É verdade. Através do nosso trabalho. Como a gente pode ajudar? Isso que você falou é muito importante, né? Outro dia, numa reunião de família, eu escutei, não, porque fulana mora eternamente na Coitadolândia. Coitadolândia. Essa é nova para mim. Isso eu adotei, Coitadolândia. Essa é nova. Foi minha nora que disse, né? Sobre uma outra pessoa. E ela tem razão. Uhum. Muitas vezes a gente permite, né? E aí, falando de uma maneira geral, voltando para a família, o que a empresa recebe é fruto de uma criação, de valores, de tudo que ele vivenciou na família ali, né? Durante muitos anos. E se aquilo era promovido pelas pessoas que mais amavam ele, você imagina o quê? Ele entendeu que aquilo era o certo. Ou seja, que ele nunca tinha culpa de nada, que se tudo que desse errado, a culpa era do outro, não dele. Terceirização do problema. É a terceirização da culpa, é a terceirização do problema, e aí a autorresponsabilidade. Sim. Ele não sabe nem o que é isso, Sim. né? Como você falou, que é importante. Sim. A pessoa precisa ter autonomia, ela precisa entender que toda ação gera uma consequência e uma reação. Então, assim, isso reflete dentro da empresa, né? Os adolescentes de 48, 52 e até mais, são pessoas que tiveram uma trajetória onde comportamentos foram reforçados. E aí vamos falar de psicologia pura, né? E onde eles foram privados das consequências dos seus atos. Perfeito. Sempre houve alguém que aliviou, que justificou. Passou a mão na cabeça. Aí entra, né? Às vezes eu sou mal interpretado, até como nos meus processos de mentoria. Mas assim, tanto nos processos individuais quanto nas empresas, eu acredito muito numa metodologia que é o seguinte: nunca prive as pessoas das consequências dos seus atos. Perfeito. Boa. Então, a melhor forma de eu ajudar alguém a mudar é permitir que ele tome contato com as consequências do que ele está fazendo. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Mesmo que isso coloque em risco, né? É um risco calculado, mas se não for dessa forma, não tem outra forma. Não tem. Né? Não amadurece. Não amadurece. Então, só que às vezes isso leva um tempo e às vezes isso traz algum dano para um setor, quando é na empresa. Mas quando às vezes eu vou orientar, olha, esse gestor está agindo assim, 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 a sua equipe está assim, 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 e o que eu faço? Eu digo, olha, vamos trabalhar com feedback, né? Avaliação. Então você já deu feedback, já deu oportunidade para ele perceber, refletir, ele não concorda, ok. Então ele vai seguir na verdade dele. Qual vai ser a consequência? Deixa a equipe dele. Então eu deixo dar problema, né? Poxa, mas você vai ser... Não, eu preciso deixar dar problema para que ele perceba, momento, né? Porque o feedback, que foi o primeiro passo, não funcionou. Então não adianta, ele não vai ser convencido. Estou dando um exemplo numa empresa. Poxa, Mozato, mas isso às vezes é moroso? É moroso, leva tempo. Dá um prejuízo, mas às vezes você tem que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Para caminhar. Perfeito. Entende? Então, e às vezes é difícil para a gente, né, Yasmin, convencer às vezes o diretor que é necessário. Sim. Para ele seria mais fácil, fala, corta, dá advertência e pronto. O cara obedeceu. Mas o cara não mudou a mentalidade. Ele vai repetir isso. Não convenceu. Não teve aprendizado. Não teve aprendizado. Então, em algum momento, isso vai ter reincidência. E como é que tem sido a evolução da mentalidade no processo seletivo das empresas? No processo seletivo? Porque isso deve estar mudando tudo, né?
Tudo. Dando um nó. Está Evoluindo. dando um nó. A gente evolui aos poucos, a gente insere novas ferramentas, você amplia os canais de captação de pessoas. A gente hoje tem até inteligência artificial a nosso favor na Muito hora legal. que você capta candidatos dentro de um determinado perfil. Então, você tem, algumas empresas já estão utilizando a inteligência artificial nesse processo, onde você joga um determinado perfil, ele vai lá em cima do teu perfil, lembra que é uma Analisa. inteligência artificial, né? Então, ela busca dentro daquilo que ela recebeu o comando, traz para você e dentro desse processo, você tem as ferramentas, que uma delas foi que eu citei, para ver se a sua missão pessoal e seus desejos, Então, seus de valores encontro com a empresa. vem, né, ali ao encontro. Enfim, só que ainda a gente está falando de ser humano, então o que se aplica para o Flávio pode não ser na mesma medida interessante para o Musato, pode não ser interessante para tantas outras pessoas. Então a gente, hoje, dentro de um processo seletivo, você tem ferramentas e canais que te auxiliam, mas ainda assim a gente precisa evoluir muito. Depois que essa pessoa entra, existe o quê? O onboarding, né? O momento em que você traz. E aí sim, você entra num processo de passar a cultura mais efetivamente, porque o processo seletivo ele é curto, né? Tem um período. E efetivamente, ninguém se mostra tanto assim, ou não há uma percepção tão acurada dentro de um processo seletivo, né? Mas vem um onboarding, então a pessoa tem ali X dias onde ela passa por treinamento. Muita gente cria o personagem, né? Cria, gente, assim, eu posso ser até criticada por isso também, mas a gente sabe que pessoas, né, as pessoas elas estão buscando um lugar dentro de uma organização, elas estão buscando um sustento. E muitas vezes, sim, você lida com pessoas e o psicólogo, muitas vezes, o selecionador, ele está olhando e está falando, isso é um personagem, né? Mas ele, enfim, digamos que esse personagem, né, acesse a empresa. Durante o período que você tem ali, você consegue, um período de 90 dias ou um pouco mais, algumas vezes, você consegue passar para ele novos conceitos, você consegue fazer com que ele desperte para o propósito real. Você muitas vezes traz aquele candidato que ainda era um pontinho de interrogação para você, para o jogo, né? Então ele está jogando com a gente, ele entrou ali, ele teve um processo de conscientização E começa a caminhar. e começa a caminhar. E desculpa. Não, quer continuar? é isso. Eu só vou ocupar um pouquinho o seu lugar, se me permite? Claro. Que agora eu quero perguntar, né? Porque a Yasmin tocou num ponto que isso para mim é crucial, né? É central. Eu acredito que de todas as tarefas, né, os papéis aí do RH, o recrutamento e seleção é um dos mais importantes. Uma vez eu estava numa palestra do Osiris, não é do Osiris, não, o Osiris era da TAM, do presidente da Alpargatas, eu não me lembro o nome dele aqui, o primeiro presidente. E foi muito interessante. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele disse assim, o processo de recrutamento e seleção é tão importante porque aí você resolve 80% dos futuros problemas que você vai ter com esse colaborador. Então, recruta e contrata certo, contrata melhor, né? Seja mais minucioso, não tenha pressa, seja bem, porque contratando bem você resolve um monte de problema futuro. Ele disse, mas aí às vezes passa, né? Como você usou o termo, às vezes tem alguns personagens, né? Que a gente percebe e tal. Mas aí você tem o período de experiência. Perfeito. Que ele deve ser muito bem aproveitado. E eu percebo que nas empresas eles não utilizam bem o período de experiência. Eles contratam, jogam o cara lá e depois só avalia. Performou, não performou. Mas a experiência é para ele aprender, né? Então, e o RH tem a missão depois de fazer a avaliação aí, de conduzir, de ajudar os líderes nesse papel, mas depois fica uma frustração porque você fala,
eu dediquei tanto, foi um processo seletivo tão longo, eu demorei tanto, investi tanto para pegar esse recurso, pôr na mão desse líder, e ele não deu a mim, passou 3 meses, abandonou, e agora não deu certo, eu vou ter que contratar de novo. Volta a vaga aberta, vai eu de novo fazer todo esse trabalho. Como é que é teu sentimento em relação aos líderes? Porque você faz todo um trabalho para pegar um indivíduo e colocar uma pessoa boa, né, no perfil, todo esse cuidado psicológico e tal, e depois o líder que recebe esse colaborador não dá mínimo em 3 meses e te devolve a vaga, né? Como é que é isso para você? Já aconteceu isso, né? Claro, na vida de E deve ter acontecido muitas vezes. Muitas vezes, comigo, com equipe e tudo mais. O que eu percebo nisso tudo, Mozato, é o seguinte: a gente se preocupa realmente em fazer, porque somos cobrados disso, fazer um processo seletivo perfeito. Além de sermos cobrados, está dentro da gente, né? É uma missão trazer o melhor para aquele lugar. A pessoa certa, né? Pessoa certa, né? Então, faça um processo seletivo mais assertivo possível e tudo mais. Só que o que a gente percebe é que a empresa tem pressa. Pressa em colocar a pessoa rodando logo. Então, me escolho melhor. Né? Me escolho melhor, mas assim, ele já vai entrar e já vai ter... Ele tem que rodar. Por quê? Porque tecnicamente ele tem tudo que eu preciso. Só que aí você esbarra em quem? No gestor dele. Você esbarra em processos que ele não está acostumado. Ele tem a capacitação técnica. Sim. Ele tem ali a competência ou as competências para ocupar o cargo. Mas ele ainda não tem o processo daquele lugar claro para ele, que ele começa a entender o processo. Ainda não está definido o papel dele dentro da empresa. Às vezes até o papel está, mas ele não entende como é o processo naquele lugar. É o que eu sempre digo, você contratou um cara sênior do mercado, currículo maravilhoso, mas na tua empresa ele é júnior. É júnior. Porque ele entrou, ele não está pronto, ele veio com o currículo da NASA, o cara... Só que na tua empresa ele não conhece o processo, que ele está dizendo. E o líder dele tem que entender que eu preciso formar essa pessoa. Eu tenho 3 meses para formar essa pessoa. Só que aí o que o líder diz? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então me traga o mais pronto possível. E aí não tem gente pronta no mercado. Não tem gente pronta no mercado. Pronta dentro dos parâmetros do líder. Claro. Né? E aí o que acontece com esse líder também? Ele também passou pelo mesmo momento. E se deu certo para ele está na empresa, ele acha que o outro também. É a referência dele. Então, eu já passei por empresas em que existia um processo bem conjugado, onde o líder recebia, o RH construía o período de experiência junto com a liderança, construía o período de experiência junto com o grupo que ia receber aquela pessoa. Já tive essa oportunidade e foi muito boa. Essa pessoa passaria por várias áreas, ou seja, a quem eu peço isso? A aprovação dessa nota, a quem eu faço a solicitação de um material, enfim. Ele passava por todo esse processo. E você percebe que essas empresas que dedicavam mais tempo no processo aceleravam inicial, o processo. Aceleravam a adaptação dele ali. A maturação, né? A maturação. E aí sim, ao final dos 90 dias, ele funcionava melhor. A gente, assim, eu acho, aí eu já penso como psicóloga, assim, você dizer que a pessoa está pronta em 90 dias... Na verdade, numa vida não vai estar pronta ainda. Não vai. Ele está assim, ele tem uma adequação, ele tem um alinhamento àquele lugar. Mas o pronto, ele fica com mais... Ele vai estar adaptado. A desempenhar a função. O Malcolm Gladwell, um escritor americano, um dos livros que ele tem chama-se Outliers, que é fora de série. Muito bom. Isso. Nesse livro ele fala da teoria das 10.000 horas para excelência. Então ele diz que uma pessoa pode ser considerada excelente numa tarefa se ela tiver cumprido 10.000 horas de treino. Você pode se tornar excelente no que você quiser desde que você tenha
10 mil horas de treino. Então, às vezes, a exigência de um líder é que você contratou alguém com um currículo bom, trabalhou não sei em que lugar, ele chega aqui, ele tem que ser excelente. Sim. É a expectativa. É a expectativa, porque eu preciso, porque a necessidade é o tempo que eu tenho. Só que esse milagre não acontece. Então, eu vejo que esse é um ponto que dificulta muito, que às vezes muitas empresas perdem pessoas boas, né? Justamente por essa cobrança, essa expectativa, essa situação que a Yasmin colocou acaba no final trazendo um resultado melhor. Uhum. É algo que tem, né, digamos, pode chegar num resultado um pouco melhor, porém, essa cultura que tem que mudar, né? De que as pessoas precisam ser formadas, né? Você quer ter a equipe ideal, forma ela. Exato. Você não encontra ninguém pronto no mercado. E não terceiriza essa responsabilidade. Terceiriza, exatamente. A gente está falando aqui do funcionário, né, que está lá começando e tal, do estagiário, enfim. E outro dia eu conversando com você, foi assim um assunto bem legal sobre você falando de treinamento de líderes, já é da galera high top. E como um líder pode estragar uma empresa, que às vezes o problema não estava na equipe, mas que você tinha que preparar o cara, né, o profissional, para ele não pegar tanto no pé da empresa, não querer exigir tanto, ou seja, ele fazer um papel bonitinho, redondinho. Me explica, fala sobre esse assunto que foi... A gente até comentou uma reportagem que o G1 trouxe, né, sobre, acho que não sei se foi recente, né? Foi bem legal esse assunto. Que 83% das pessoas que se demitem de uma empresa se demitem dos seus líderes imediatos. Com certeza. E não, né? Então, olha a importância que o líder tem. Um bom líder, né? Um bom líder tem, ou um mau líder. Então, as pessoas não se demitem da empresa, se demitem do líder imediato. E esse líder imediato, ele pode ser o cara que vai fazer essa contratação dar certo e vingar ou não dar certo. E aí, esse autor alemão que eu sempre cito, Kentrich, que é um teólogo que eu gosto muito, e ele era muito radical em relação aos líderes. Ele dizia assim, se algo deu errado, 10 chibatadas. Uma no liderado, 9 no líder. No líder. Boa, né? Eu dizia, poxa, né? Melhor não achar, né? Mas, ou seja, o papel do líder, ele é... Por isso que assim, as empresas precisam investir muito na formação de liderança. Né? Na formação geral, né? E quando a gente, na consultoria, tenta organizar, por exemplo, a gente vai montar o organograma de uma empresa. Por que é que a área, hoje em dia, o RH estratégico, como ele é visto, ele não deve estar subordinado a uma outra diretoria. Perfeito. Ele está subordinado diretamente ao CEO. Por quê? Né? Porque justamente em muitas empresas, o que sabota o processo está aqui, no nível de liderança. Perfeito. Entende? É um mau líder. Então, eu não posso ter um RH refém, eu não posso ter uma diretoria de RH refém de alguma dessas áreas de liderança. Né? Ela tem que estar, por isso que é um cargo de confiança que está ligado ao CEO. Por quê? Porque existem... que eu mais percebi, tem 18 anos que eu trabalho com consultoria empresarial, já atendi empresas em toda a América Latina e ibero-americanas, né? Não sei, acho que mais de 1.000 empresas, não sei quantas pessoas. E você me pergunta assim, Mozato, quais são os maiores problemas que você encontrou? Eu encontrei muitos poucos maus colaboradores. Eu encontrei muitos colaboradores mal liderados. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, atendendo empresas do mesmo segmento, eu via um colaborador que ia muito mal nessa empresa, o pessoal do RH me comentava, ele era demitido, depois ele era contratado no concorrente que era meu cliente também, e eu via que lá essa pessoa era diferente. Saía bem. O que aconteceu? Aconteceu um milagre nesses 2 meses? Não. Lá ele estava numa outra estrutura e sob uma outra direção. Liderança.
mudava a pessoa. Então, e aí eu entendo o que Kentenich diz quando 9 chibatadas no líder e 1 no liderado, né? Então, o trabalho de consultoria, quando eu levo e digo para quem me contratou, o trabalho é top-down. Eu tenho que começar aqui, o dono, os diretores e gerente. Depois nós vamos chegar, porque se você me... Aconteceu dele me encontrar, olha, minha equipe aqui, não sei o quê, tem que consertar esse pessoal, eu faço as primeiras entrevistas, primeira semana, o problema não são eles. Qual país que você trabalha? De cima para baixo. É de cima para baixo. Qual país que você trabalha que você acha que tem os melhores líderes, os mais bem preparados? Olha só. Você vai tomara que eles não me ouçam por aí, né? Mas eu tenho uma experiência muito, mas muito positiva com empresas no Equador. O Equador é um país pequeno. Guayaquil e Quito. Eu atendo, são 7 empresas em Guayaquil, 3 empresas em Quito. Uhum. O Equador é um país com a economia dolarizada há algum tempo, né? É um país pequeno, né? Tem uma base econômica ali na indústria camaroneira, no café, bananas, né? E Guayaquil é a São Paulo, né, brasileira, então os business, os negócios, é a velocidade. Quito, na serra, é o pessoal mais... Né? Mas se você começar a me perguntar assim, num outro momento a gente conversa só sobre isso, Yasmin, os melhores projetos de endomarketing que eu vi foi lá. Né? As melhores ideias de como transformar o seu cliente interno em fã número 1 da empresa. Perfeito. Eu vi lá. É muito bom. Eu vi lá. É impressionante. Em termos, assim, projetos que o governo não faz. Eu atendo uma empresa, uma das empresas, ela é uma construtora. Ela está entre as 6 melhores construtoras do país. Eles fazem... são especializados em construir condomínios. Eles compram grandes áreas, fazem condomínios de casas e vendem o condomínio, já a urbanização pronta. E olha só, então a preocupação, né, dos donos, eles pegaram a pessoa, o gestor de RH, ele fez uma triagem, ele fez uma visita, ele foi na casa de todos os operários da construtora, foi visitar. Porque eles pensaram assim, nós fazemos casas, nós construímos lares. Sensacional. Nós construímos lares para as famílias serem felizes, se realizarem. E eles foram conhecer como são os lares dos nossos funcionários. Uhum. E eles viram que para chegar na casa de um, por exemplo, tinha que pegar barco, atravessar, porque Guayaquil tem muitos rios, atravessar o rio, um charque, depois pegar 3 transportes para chegar num casebre que não tinha forro, que não tinha condições. O RH mapeou tudo isso. Eles criaram um programa de mutirão nos fins de semana. Os materiais que sobravam das construções a empresa doava, e eles foram em todos os fornecedores, olha, a gente compra com vocês há anos e compramos muito, vocês vão doar algo para o nosso projeto. Conseguiram doações dos fornecedores, mais do que sobravam, e os próprios funcionários, nos finais de semana, faziam um mutirão e foram reconstruindo as casas de todos os colaboradores. Sensacional. Sensacional. Porque você mudou o referencial daqueles que construiriam para outras pessoas. Uhum. Se você não tem um referencial positivo do que é uma residência, do que é um local, você não tem parâmetro, né? Você não tem parâmetro. E agora eu te pergunto, Yasmin, esse colaborador vai pensar em mudar de empresa? Não vai. Ele vai se sentir, poxa vida, eu faço casa de tanta gente, olha como é que eu moro. Não, o ideal a missão dessa empresa se aplica ao cliente externo e ao cliente interno. É isso aí. E Percebe? aí você estimula o que nele? Pertencimento, você estimula fidelização. Né? E os líderes compraram essa ideia. Então eu vejo que isso tudo chegou, por quê? Porque as lideranças, lá a gente consegue fazer uma avaliação de desempenho, um feedback com um PDI montado, e quem vai acompanhar esse PDI é o líder imediato, e ao longo do ano ele faz os encontros mensais e acompanha as ações de melhoria que ele combinou no PDI, ou seja, você gera desenvolvimento, né?
E quem é o responsável disso? Os líderes. E a empresa, bom, mas os meus líderes não são capacitados, às vezes não têm formação em psicologia. Então a gente vai fazer o quê? Contratam consultorias. Então eu estou há anos fazendo o quê? Formando líderes lá, dando conhecimento que eles não têm, porque eles são formados em engenharia, em design, em arquitetura, dando conhecimento humano mínimo necessário para que eles consigam cuidar das pessoas que estão a cargo deles. Não, isso é sensacional. Então assim, eu atendo, tem algumas empresas assim no México também, né? Mas realmente esse grupo no Equador... Mexeu com você, né? Mexeu. E eu vejo que o país em si, pelas dificuldades que eles têm passado... Imagina, foi o primeiro país da América Latina que sofreu com a pandemia. Quando começou a pandemia, não sei se vocês se lembram, né? Onde começou mais forte foi no Equador. Teve clientes meus que assim, a avó, a mãe de um deles, né, morreu e não tinha como, ninguém podia sair de casa. Passaram 3 dias, tiveram que colocar o corpo do lado de fora da casa, porque já estava, né, cheirando mal, porque o governo não podia nem vir recolher. Olha a situação que essas pessoas viveram, né? Então, viveram... É triste. É triste. E assim, Mas talvez tenha sido isso também. Que fez aquele fortaleceu, despertar, né? Fortaleceu o quanto é importante você ter um referencial bem... União. União. E assim, o que eu não quero para mim, eu também não desejo para você. Uhum. Então, assim... Aconteceram aí alguns aprendizados ao longo do caminho. E talvez esse país seja um referencial de aprendizado disso. Do coletivo. Talvez, né? Yasmin, que seja um país pequeno, menor, tal, enfim. Mas isso também não tira de nós a esperança de que nós podemos fazer algo aqui, né? Então, por isso que eu me entusiasmo quando eu encontro um dono de estúdio com alguns ideais, quando ele me apresenta, né, alguns gestores de pessoas com esses ideais. Então, por pessoas que têm as mesmas paixões e acreditam nas mesmas coisas é muito importante. Porque eu acho que, embora nós tenhamos um país grande, com muitas dificuldades, mas também com muito potencial. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo à nossa volta, onde nós estamos, onde nós podemos atingir, né? E é nisso que eu acredito, isso que me entusiasma. Isso é propósito. Né? Isso é propósito, né? Eu penso que a gente precisa modificar, né, o mundo à nossa volta primeiro. Porque ele está ali dentro de um ambiente de controle, né? Sim. E depois você expande isso para outros lugares. E isso que você falou me tocou também, porque quando você fala de um país que faz esse movimento, foi um movimento de ciência de foguete? Foi, gente. Não. Foi um movimento humano. possível. Foi um movimento através de pessoas para pessoas. Né? E que farão os seus trabalhos de uma maneira muito melhor para outras pessoas. Então, e você consegue mudar a realidade de algumas pessoas de forma concreta. Consegue. Né? Mudou a realidade de muitas famílias naquele país. Olha, isso aqui a gente vai ter que ter mais uns 5, 10, 20 episódios aqui para começar a brincar. Caminhando para o final, minha diretora ali já falou que já estamos em 1 hora. Eu queria saber primeiro sobre você, quem quiser te contratar, quem quiser uma consultoria, uma mentoria, como é que encontra Yasmin Pimenta? E fala tudo que você realmente gostaria de apresentar assim, do seu trabalho hoje, do que você pode fazer para as grandes empresas. Bom, tenho uma experiência expressiva na área que eu conheço. De recursos humanos, né? Já passei por diferentes segmentos, empresas de grande porte, empresas de médio porte, e vou me apropriar aqui do que você colocou, né? A gente passa por tantas empresas, a gente passa por tantas experiências e a gente percebe que no fundo, sempre são pessoas que precisam de uma atenção. Né? Então, dentro disso que ao longo da vida, né, me foi permitido aprender um pouco e hoje foi sensacional estar com você aqui, estar com você. Aprendi muito, né? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de olhar para o outro e falar, poxa, muito obrigada, viu?
Foi sensacional para mim poder estar aqui com vocês. E me acha assim, Flávio, me acha através do Instagram, do psicóloga, né? Do @psicóloga. Posso colocar depois embaixo aqui do... Por favor, Tá. à vontade. Me acha também através do telefone, do celular, que eu vou deixar com você, para que as pessoas possam me acessar. É o celular aqui do Rio de Janeiro. E a qualquer momento, pode ser através de vocês, né? Somos parceiros. Fiquem à vontade, podem entrar em contato, enfim, será um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que ao longo da vida eu consegui aprender, exercitar e continuo fazendo isso. Estou à disposição. Mozato. Gente, como consultor, a primeira aliança que eu tenho que fazer em cada empresa que eu chego é com o RH. Eu adoraria ter uma Yasmin em cada empresa que eu vou. Meu Deus, como é que a gente clona, hein? É possível? Rapaz, olha... Porque isso facilita demais os projetos. Foi o local né? melhor que eu trabalhei, foi pode falar que pode, né? Brasco. Conosco, né? Que era o grupo da Wilson Sons e a Yasmin era a do RH, né? A chefe do RH. E era muito fácil trabalhar com ela, porque ela gerava a equipe assim com qualidade. Você tem que fazer isso, o seu tempo é esse, e eu confio em você, vai lá. É isso. Mas se não fizer, acabou. Mas a gente conviveu bons anos, bons né? anos. Mas assim forma a gente autônomo. Justamente. É assim que forma a gente autônomo. Que vocês estavam falando. Exatamente. Né? Desculpa, continua. Bom, mas é isso. Eu sou consultor de coaching. Me encontram pelas redes sociais, Luiz Mozato, né? Também lá nas redes sociais tem os meus dados, né? E eu tenho atendido em processos de mentorias individuais, pessoas individualmente, ou equipes ou empresas, né? E a gente gira, já me apresentei no outro podcast, mas eu sou do Paraná, venho para o Rio de Janeiro uma semana por mês, e atendo também nesse caminho aí São Paulo, lá no Paraná. Mas hoje, 70% do meu tempo eu estou fora atendendo aí as empresas na América Latina. Então isso também tem me dado uma cultura, né? É muito legal poder experimentar essas diferentes experiências no México, América Central, América do Sul, e depois ver tantas diferenças culturais, econômicas, políticas, etc., porém tanta semelhança no que é o ser humano, né? E cada vez mais confirmando aquilo que o Simon Sinek diz, que eu gosto muito de repetir, né? 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Você não faz business. Então, o teu negócio não é futebol, o teu negócio não é equipamento, não é vídeo, o teu negócio... Os nossos negócios são gente. Porque tudo que uma empresa faz, ela faz através de pessoas. É isso aí. E nós, né, que amamos a psicologia, somos apaixonados por essa subjetividade que é o ser humano. Né? Que bacana. Ao mesmo tempo pode ser complexo, mas é apaixonante, né? Bacana. Verdade. Esse é o ponto. Olha, eu aprendi uma vez o seguinte, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos quando tem um assunto assim sensacional que realmente amadurece e cria vontade da gente estar escutando cada vez mais e mais vocês dois. A gente vai ficar por aqui, mas... Em breve vamos voltar com essas 2 pessoas maravilhosas que eu amo de paixão. Eu sou Flávio Saturnino Braga, do Niterói Podcast, e você comece a acompanhar. Se você não estiver seguindo sempre, se você já segue, continue. Obrigado.